coisa que eu tenho que fazer é limpar a minha caneca. É tirar toda a sujeira, a poeira dela ou eventual gordura. Para fazer isso, eu vou pegar um papel toalha, vou pegar um pouquinho de álcool e vou passar na minha caneca. Depois vou esperar esse álcool secar super bem. Agora que a minha caneca tá limpa e seca, eu vou calcular aqui o que eu vou escrever nela. Nesse caso aqui, como o Dia das Mães tá chegando, eu vou escrever o clássico Supermãe. Para mim poder ter o molde das letras direitinho, eu fui no computador mesmo, escolhi um formato de letra e imprimi. Aqui as letrinhas estão mais próximas e aqui estão mais separadas. Eu achei que pro que eu vou fazer, fica melhor as letrinhas separadas. Então, eu vou imprimir no tamanho que der certinho aqui pra minha caneca e depois vou fixar com um carbono por baixo para poder tirar a impressão das letras. Para vocês saberem, essa letra que eu escolhi aqui, ela se chama Phosphate, assim com PH. Phosphate. E o tamanho que eu escolhi aqui foi o 146. Claro que isso vai depender aí do tamanho da sua caneca. Então, é bom você imprimir aí de uns 2 tamanhos, 3, para você escolher qual o melhor formato para a sua caneca. Agora, eu vou pegar um pedacinho de carbono. Esse aqui é azul, mas pode ser preto também. Eu já vou colocar aqui, eu cortei no tamanho da minha caneca. Eu posiciono aqui, mais ou menos, aonde eu quero. E eu vou prender usando um durexinho bem de leve, só para o meu carbono não sair andando por aí. É importante também prender na parte de baixo, além na parte de cima, para ele ficar firme. Agora que eu coloquei o meu carbono, eu vou posicionar a frase que eu quero colocar. Claro que se você quiser, pode ser outra frase. Como o super é maior, eu vou colocar ele assim. Vou fazer a mesma coisa, vou prender aqui com o durex. Para marcar o posicionamento dele. Coloquei o super. Vou colocar o mãe. O mãe eu vou colocar exatamente no meio. Eu poderia alinhar com o início aqui do super, com o final, ou como eu tô fazendo aqui, com o meio. Alinhei, faço a mesma coisa, vou fixar com durex. Pronto, ficou assim. Agora que eu já posicionei, eu vou marcar aqui na minha caneca o contorno da letra. Vou seguindo o desenho. E vou marcar todo o contorno. Eu não vou usar essa linha de dentro, então, vou marcar só a parte de fora aqui. Terminei de escrever, vou aqui tirar. Pronto, ficou assim. Nesse caso aqui, tá sem o tio, porque a letra não dava aqui, eu vou colocar ele aqui, vou fazer ele direto aqui. Então, ficou assim. Agora, arte amigos, eu vou escrever na minha caneca. Para isso, eu vou usar essas canetas, são marcadores próprios para cerâmica.
Até fiz um review aí, outro vídeo, falando sobre esse aqui, que vem essas cores aqui, da Cis. Ela tem aquela pontinha retrátil, que você tem que ficar apertando bastante até a tinta sair, tá bom? Esse kit aqui custou R$ 79,90. Eu comprei agora no início de 2021, foi esse preço, tá bom? E eu achei numa livraria dessas grandes de shopping que tem material de arte. No caso aqui foi a livraria catarinense, tá bom? Mas você acha outras marcas. Esse aqui, por exemplo, também é um marcador para cerâmica, que serve tanto para cerâmica como para porcelana, os dois. Esse aqui eu comprei pela internet, tá bom? Eu achei pela internet. Os dois são bons. Então, eu vou usar primeiro a minha caneta preta para fazer a base dos desenhos que eu quero ter na caneca. Agora, antes de usar, eu tenho que agitar bem a caneta. Vou batendo aqui, ó, pra ver, ó, tá saindo a tinta. Tá saindo, já posso usar. Essa tinta demora um pouquinho para secar, então você tem que tomar muito cuidado conforme você for fazendo, para você não tocar nela antes de estar seca e borrar. O que eu vou fazer é deixar como se fosse a letra vazada, vai ser um monte de florzinhas, só que a parte que tem a letra vai ficar branca, não vai ter nada por dentro. Então, eu vou fazer aqui florzinhas seguindo ao redor da letra. Raminhos, florzinhas, seguindo sempre o desenho. Tá vendo que fica um liquidozinho, ó? Por isso que eu também não quis fazer aquela letra muito próxima, porque se eu fizesse muito próxima, na hora de fazer as florzinhas aqui entre uma letra e outra, ia dar problema. Então, vou preenchendo os espaços. Com florais. E vou fazer isso por toda a minha canequinha. Bem, amigos, ficou assim. Super. Mãe. Agora, o que que a gente vai fazer? Deixar secar bem o preto para poder pintar as florzinhas e as folhinhas. Para pintar as folhinhas, eu vou usar o verde aqui, desse estojinho que eu mostrei no início do filme. Essa caneta é nova, eu já preparei a ponta, bati, afundei ela bastante até sair aqui o pigmento. Mas aqui dá para vocês terem noção da quantidade de tinta, ela vem mais ou menos na metade. O bom dessa caneta aqui é que, como o tubo é meio transparente, você consegue saber a quantidade de tinta. Já essa outra marca aqui, você não consegue saber, tá bom? Outra coisa importante é você observar o tamanho da ponta. Aqui é 1.0. Esses aqui também, ó. A maior parte delas são esses tamanhos. Então, não é tão fininho assim. Não dá pra fazer detalhes tão pequenos. Apesar que na nossa canequinha aqui funcionou muito bem, né? Vamos lá. Agora, arte amigos, que eu pintei as folhinhas todas de verde, eu vou pintar as florzinhas de vermelho. Pronto, arte amigos. Agora, eu vou pintar as bolinhas do meio das florzinhas. Um detalhe importante falar sobre essas canetas é que elas nunca podem ficar abertas. Se você não estiver usando, você tem que fechar imediatamente. Porque se a tinta secar no bico dela, ela começa a não passar bem mais a tinta.
Outro detalhe importante também é se você abriu a embalagem e começou a usar a caneta, você tem que gastá-la o mais rápido possível. Não é um material que você pode ficar muito tempo sem usar, porque a tinta também resseca no bico e aí você vai perder o resto de tinta que tem aqui dentro. Agora, arte amigos, que eu secou bem e eu finalizei a pintura, eu vou tirar as marcas de carbono que ainda estejam aparecendo. Para isso, eu vou usar um cotonete com a pontinha bem fininha. Esse é daqueles cotonetes que tem duas pontas, assim. E é só esfregar aonde tem o carbono, que aí ele vai saindo. Terminando essa parte, sua canequinha já tá finalizada. Esse tipo de pintura, eu gosto sempre de, depois de deixar secar, seca super rápido, mas eu gosto de dar um tempo, assim, de um dia pro outro. E aí, mesmo não sendo a recomendação do fabricante, não vem escrito isso lá, eu gosto de pôr no forno doméstico mesmo, para dar uma queimada nessa pintura. O fogo a gás, seu que você usa em casa, comum para assar bolha e tal, eu boto na temperatura mínima e deixo a canequinha lá por cerca de 20 minutos. Isso ajuda a essa tinta fixar melhor. Mesmo assim, esse tipo de pintura é mais decorativa, não é muito funcional. Então, se você ficar passando bucha e ficar lavando em máquina de lavar louça, por exemplo, que tem um sabão altamente corrosivo, essa pintura vai saindo, vai clareando e vai saindo. Então, é mais um copo decorativo. No caso desse daqui, eu vou botar uma suculentazinha aqui dentro e fazer um lindo arranjo. Espera aí que vocês vão ver como é que vai ficar. A primeira coisa que você vai fazer para montar o seu terrário na xícara vai ser botar um pouquinho de brita ou pedrinhas no fundo. A água vai descer e vai ficar acumulada ali. Lembrando que quando você põe a plantinha num copo que não tem furo embaixo, tem que molhar aí 1, 2 vezes por semana no máximo. E você tem que pôr pouquinha água, porque senão encharca a raiz, ela vai apodrecer. Depois que você colocou aqui sua pedrinha, você põe um pouquinho de areia. Pus areia, vou pôr uma camadinha de terra preta. E aí, depois eu pego a minha mudinha, essa daqui eu comprei no mercado mesmo. Vem nesse potinho pequenininho, custa aí menos de R$5. Vou tirar do potinho com cuidado, porque ela tá até dando brotinho aqui. E vou colocar ali no meu copo. Botei a mudinha aqui no meu copo. Ficou um espacinho aqui, ó. Então, eu vou completar esse espacinho com um pouquinho mais de terra preta. Terminei de colocar a terrinha preta ou substrato para suculentas. Você também acha substrato para suculentas? Eu coloquei aqui, fiz um acabamentozinho com mais pedrinhas. Tá vendo? Agora, ficou um lindo presentinho para nossa super mãe. Vou tirar umas fotinhas para vocês verem como ficou. Então tá, arte amigos, tchau. Obrigada aí por me acompanhar e espero que tenham gostado dessa ideia que eu tô dando de presentinho. E se você tem uma outra data, uma super amiga, um super pai, um super gato aí, você pode fazer esse presentinho mudando apenas os dizeres aqui, tá bom? Um abraço!